Amém. Deus seja louvado, ou continue sendo louvado, né? Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo número 4, os versículos 18 ao 23. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: fosse a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, dos versículos 14 até o 16. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levava Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Pelas leituras que nós fizemos nesta noite do livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel. E hoje estaremos falando a respeito de uma arca. Essa arca, ela não foi feita para materialmente salvar ninguém. Ela tinha 1,25 m de comprimento, por 75 de altura, 75 centímetros, e comprimento 1,25 m, altura 75 centímetros, né? E dentro dessa arca estava guardado a vara de Arão que floresceu, isso bem antes, lá quando Moisés estava com o seu povo no deserto. Tinha as tábuas da lei e representação do maná. E quando Deus constituiu esta arca, ela tinha uma finalidade. Ela ficava guardada no lugar santo dos santos, e ali ela já representava o Jesus pré-encarnado, quando aqueles 2 querubins, eles curvo, eles olhavam para o propiciatório, já simbolizando a vinda de Jesus lá na frente. Era um objeto
consagrado ao Senhor. Nem todos os levitas tinham condições de levá-la. Era um grupo de homens separados, né, chamados coatitas, que levavam essa arca, e ela representava a glória de Deus. Era algo tão sagrado e tão consagrado que os sumos sacerdotes só entravam diante dessa arca de ano em ano. Então não era uma relíquia, ela era banhada a ouro. Deus levantou Basaliel lá no passado. Foi muita alegria quando esse material consagrado e sagrado foi feito. E no momento, aqui nesta mensagem, essa arca estava depositada num tabernáculo. Ele já não era mais levado para um lado para o outro, já estava fixado numa cidade chamada Siló. E, infelizmente, Israel tinha todo o seu aparato espiritual, todo o seu material de culto. Tinha sacerdotes, sumo sacerdote, na época era o Eli, que era o sumo sacerdote, e os seus 2 filhos eram sacerdotes. Mas faziam muito culto, muita liturgia, mas o pecado estava fora do comum aqui nessa capital, Siló, não pelo povo, mas por 2 sacerdotes, e por conveniência ou por falta de autoridade, o velho Eli não tomou nenhuma atitude. E não adianta cultos e mais cultos, liturgias e mais liturgias, só para ter um cumprimento de tabela. Era o que estava acontecendo aqui. Deus estava tão irado, tão abusado, tão revoltado, que Deus não falava mais com o sumo sacerdote. Diz que a visão do Senhor era coisa rara. Era coisa rara. Deus manda um profeta para revelar-se a Eli, falou o que estava acontecendo, e Eli, por um coração muito grande, que ele amava os seus 2 filhos, ele abafou os pecados dos seus filhos. Isto é, como o menor que estava pregando antes, ele colocou debaixo do tapete. Deus mandou avisar, mas ele não tomou nenhuma atitude. O boato estava tomando conta de Israel, pelos 2 filhos que se prostituíam na hora do sacrifício. Veja, na hora do sacrifício. Os sacerdotes, que foi feito para abençoar o povo, para trazer a direção do Senhor, tirar o povo do pecado, eles eram primeiros a executar o pecado gravíssimo. Ele chamou, aconselhou, mas não tirou dos cargos. Ficou uma família levita, totalmente uma situação pecaminosa diante do Senhor. Vamos colocar assim, o pastor presidente e os 2 pastores. E Israel vivia num período de relaxamento espiritual. Mas tudo um dia, Deus se manifesta a sua ira. Ele dá tempo, ele avisa. Deus nunca destruiu nada sem antes avisar.
Deus nunca tomou uma atitude séria, austera, sem avisar. Ele não pega ninguém de surpresa. O castigo de Deus, quando é manifestado, as pessoas já estão conscientes e cientes que qualquer hora pode chegar. Deus estava tão distante desse trio aqui sacerdotal que Deus interrompeu o sono de Samuel, um garoto talvez de 13 a 14 anos. Deus impediu o sono de Samuel para revelar o que estava acontecendo. Interessante que Eli aconselhou Samuel a dizer assim: fala que o teu servo ouve. Deus falou 3 vezes com Samuel. Ele sabia que era o Senhor, mas ele continuou a sua vida como sumo sacerdote, chefiando seus 2 filhos, mas sem a presença de Deus. Porque se fosse eu entregaria o cargo. Mas ele nem se preocupou. Irmão, quando o pecado está além do normal, Deus pode falar, Deus pode levantar profetas, Deus pode mandar alguém alertar, mas o envolvimento do pecado é tão grande que as pessoas não sentem mais a reação de deixar o pecado. E o que mais irrita a Deus era se aqueles que dizem que tem Deus e fizesse os seus atos pecaminosos e deixasse de vir a Deus, mas não, continuam prestando culto, louvor e adoração, como se não estivesse acontecendo nada. Eu chamo um pecado duplo. Pecado duplo. Porque Davi, quando o pecado dele foi revelado, ele não foi prestar culto a Deus, não. Ele foi se retratar, ele foi se humilhar e pedir a Deus que voltasse a dar a alegria do Espírito Santo que ele não tinha mais. Mas aqui, que era bem antes de Davi, o povo pecava, os sacerdotes pecavam, o sumo sacerdote pecava, Israel totalmente contaminado, desvalorizado, e o boato correu tanto que os filisteus, que outras nações não valorizavam mais Israel como povo de Deus. Irmão, é triste. É triste. Quando as pessoas que dizem que são de Deus chegam a um patamar desse. E Davi falava: abismo chama outro abismo. Para mim, que tenho 38 anos que sou crente, o maior desespero para um povo de Deus é quando nós não sentimos mais a presença de Deus. E a culpa não é de Deus. Porque Deus não pode exigir de um povo que não conhece a sua palavra, nem os seus mandamentos, que venha adorar, que venha sentir a presença dele. Agora, o povo de Deus foi a primeira coisa que Deus exigiu quando os tirou do Egito, no capítulo 15 de Êxodo. Quando eles passaram por aquele milagre que estava sem água, quando Moisés pega um toro de madeira, joga na água salgada, elas tornaram doce, depois encontraram não sei quantas palmeiras,
E lá embaixo Deus diz assim: eu tirei vocês do Egito, mas eu quero que vocês valorizem os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos e os meus preceitos. Porque do jeito que eu fiz no Egito, eu farei com vocês. Então, ser povo de Deus é pecar o mínimo contra Deus. E quando Deus criou tudo isso, arca, tabernáculo, pia, altar de sacrifício, candeeiro, foi para o povo tivesse uma prestação de conta e dever e adorar a Deus, né, naqueles materiais sagrados. Tudo feito sob medida, tudo de ouro de primeira qualidade. Deus levantou 2 engenheiros para fazer tudo isso. Deus coordenava a Moisés e Deus dizia aos engenheiros e eles fizeram. Nenhum povo da terra tinha esse privilégio. Tanto é que o povo adorava outros deuses, mas o Deus de Israel ficou prensado, ficou no meio, mas o povo de Israel, né, era um povo conhecido no passado que Deus estava com eles. Que a presença de Deus era constante ao seu povo. Mas nesse período aqui, foi uma calamidade espiritual. Como nós estamos hoje vivendo. Semana eu estava escutando um programa lá de São Paulo, e nós caímos tanto na espiritualidade, que até uma vigília, que as pessoas vão orar a Deus, eles disseram assim, uma vigília que começaria às 23 horas e terminaria às 5 da manhã. Eles intitularam uma mega vigília. 6 pastores para coordenar uma vigília. O que é uma vigília? É ajuntar o povo, vamos dizer de 10 horas a 5 horas, 90% tem que ser oração, alguns louvores e a ministração da palavra. Veja, que fizeram tanta propaganda, aí olha, anunciaram outra vigília, o vigilão. E Jesus fez várias vigílias, os apóstolos fizeram várias vigílias, e não intitularam o nome de nenhum, mas quando eles desciam do monte, estavam cheios de Deus, né, dos milagres e operações e maravilhas. Então aqui, o que foi que aconteceu? O povo pecando, os sacerdotes pecando, o sumo sacerdote sendo o chefe do pecado, aí declararam guerra para os filisteus. Um povo menor, mas era o calcanhar de Aquiles do povo de Israel. Deus deixava os filisteus para medir a espiritualidade de Israel. E eles se agruparam, oraram, eu creio que oraram. Os 2 sacerdotes deram a bênção, né? Assim deram a bênção. Vão, o Senhor está com vocês. Saíram tudo, né? Como que iam vencer a guerra. E a Bíblia diz que na primeira batalha, eles perderam 4.000 homens de guerra. 4.000. Voltaram para os seus acampamentos, mas não houve perdão, não houve choro, não houve arrependimento, não houve retorno a Deus. Eli continuou com a mesma vida, os 2 sacerdotes, Hofni e Finéias, com a mesma vida, e alguém
no batalhão, lembrou-se da arca do concerto. Aí lembrou-se, olha como ele lembrou do espiritual. Mas lembrar-se do espiritual, sem ser espiritual, não resolve nada. É como falar de oração, ensinar a oração, até o jeito como ora, mas não ora. Então eles lembraram-se da arca. Vamos trazer a arca do concerto, porque ela é a presença de Deus. Realmente ela simbolizava a presença de Deus. Mas a presença de Deus tem duas tangentes. A presença de Deus pode abençoar e a presença de Deus pode amaldiçoar. O Deus que exalta é o Deus que abate. O Deus que faz viver é o Deus que faz morrer. O Deus que abre o mar pode fazer o mar fechar. O Deus que cura também é o Deus que traz peste e enfermidade. Aí eles clamaram: vamos colocar a arca do concerto aqui, vamos nos concentrar e vamos ganhar a guerra. E trouxeram a arca. Tudo em pecado, já era para Deus ter exterminado tudo, mas Deus não exterminou. Que eles não eram dignos de pegar naquela arca, mas Deus deixou. Quando a arca chegou no batalhão de Israel, meus irmãos, foi muito grito, foi muito retetê, foi muita canela de fogo, foi muita profecia, foi muito glória a Deus. Eles gritaram tanto, eles se alegraram tanto, que o som extrapolou. Foi chegar no acampamento dos filisteus, e eles ficavam distantes. Mas o grito foi tão grande que os filisteus escutaram. E disseram: olha, o arraial de Israel está em júbilo, está em festa, Deus está no meio deles. E muitos dos filisteus se intimidaram. Muitos já tinham arriado as armas, só com o temor do Deus de Israel. Era para Deus ter pego esse soldado dos filisteus, colocado lá para Israel. Veja, o povo inimigo de Israel tiveram mais medo, mais temor a Deus do que o próprio povo de Deus. Vocês já viram, se vocês não encontraram, uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não conhece Bíblia, às vezes respeita tanto um crente só porque ele falou de Deus. Eu já vi muito isso. Antigamente, quando um crente passava, quem estava soltando pornofonia, engolia a pornofonia. Quem estava soltando piadas, engolia as piadas. O respeito. Mas graças a Deus, o Deus de Israel ainda era respeitado pelos opositores de Israel. Louvado seja Deus. Se nós chegarmos no centro de macumbaria agora, os macumbeiros temem o nosso Deus. Teme. Ele sabe que o Deus lá de cima é poderoso. Agora, ele respeita o Deus lá de cima, o Criador, o Deus dos deuses, mas escarnecem aquele que diz que tem Deus, que prega sobre Deus, fala sobre Deus, dá palestra sobre Deus, dá simpósio sobre Deus, faz conferência sobre Deus, ensina a pregar, ensina a orar, mas a distância está total contra Deus. E alguém levantou-se e disse: ó filisteus, não temam este povo. Nós sabemos como está esse povo. Israel está em pecado.
o velho sacerdote, quase com 90 anos, o velho está cheio de pecado, ele exala pecado, os seus filhos são prostitutos, eles não fazem direito o sacrifício para Deus. Vamos nos levantar, vamos ganhar a guerra, nós não seremos escravos deste povo, irmão, é triste. E Israel foi para a batalha, perdeu, 30 mil homens foram ao chão, e a expectativa em Israel estava grande, até o próprio sumo sacerdote estava tenso, porque quem faz as coisas de Deus relaxadamente, quem leva empurrando na barriga, como Maria vai com as outras, tem hora que o espírito aperta, tem hora que chega, tem uma pretensão assim, tem uma previsão que algo anormal de Deus vai acontecer. Então Eli já estava apavorado. Eli mais ou menos estava na expectativa que ele ia receber uma notícia mal. E foi o que aconteceu. Alguém lá saiu da tropa de Israel, anunciou na cidade, foi grito, foi choro. E Deus disse que ia fazer algo em Israel que ia jamais ser esquecido, irmão. Foi um dos maiores castigos que Deus fez em toda a história de Israel. Foi aqui em Siló, exceto depois do nascimento de Jesus. E deram a notícia ali que os seus 2 filhos morreram. A arca do concerto foi tomada e ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. E a notícia espalha pela cidade e chega aos ouvidos desta mulher, que ninguém sabe o nome dela. E quando disseram que Israel perdeu a guerra, o seu esposo morreu, Finéias, o seu cunhado morreu, Hofni, o seu sogro quebrou o pescoço, ela estava perto para dar à luz, ela teve um susto, um desgosto tão grande, que o menino foi nascendo e ela foi morrendo. E as parteiras, para animar, disse: olha, está nascendo uma criança. E a Bíblia diz que ela não fez caso daquilo. Irmãos, essa mulher envolveu-se com homens de Deus. Hoje eu estava pensando, tantas pessoas que se envolvem com pessoas de Deus e no fim chega a frustração. Essa mulher casou-se com um homem que disse que era santo. Ele fez coito sexual com ela. E ela calada, ela não podia reagir, ela não podia pedir divórcio, ela não podia ser contra o marido, ela não tinha direito nem de falar o que ele falava sobre Deus, mas dentro dela era uma mulher crente, era uma mulher salva, era uma mulher temente a Deus. Veja bem, o marido não prestava, o sogro não prestava, o cunhado não prestava, agora ela prestava. Uma mulher que não tinha função de nada, mas ela agradava a Deus. Ela tinha temor a Deus. Veja, a sua fé, o seu temor a Deus, o marido não conseguiu apagar. Porque quem é de Deus é de Deus. Ela não foi conivente com os pecados do marido. Ela não projetou aquilo para a sua vida. Ela casou para louvar a Deus, ela casou para sentir a glória de Deus. Quando ela ficou grávida, ela queria a glória de Deus. Quando ela engravidou, ela queria apresentar o seu filho a Deus. Ela queria que o seu filho crescesse com a presença de Deus. Mas, infelizmente, nada disso que ela queria aconteceu.
Mas ela não perdeu a sua salvação, ela não perdeu a glória de Deus, ela não perdeu a fé em Deus. Ela disse: olha, o meu filho está nascendo, o meu sogro morreu, o meu marido morreu, o meu cunhado morreu, e para que eu quero filho? Para que adianta eu viver? Eu posso educar o meu filho, eu posso dar um brinquedo ao meu filho, eu posso dar de mamar ao meu filho, mas o meu filho e eu, nós queremos é a glória de Deus. Família sendo criada sem a glória de Deus, família sem a glória de Deus é mais uma família que fica perambulando no mundo. Irmão, o que mais nós devemos sentirmos é a presença de Deus em nossa família, em nossas casas. Pode ter carro de luxo, pode ter uma boa casa, pode ter um bom colégio, pode ter uma boa comida, mas se Deus não tiver presente, é de balde, nada presta. Mas hoje, quando as pessoas vão casar, quando constituem uma família, quase não pensam na glória de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença de Deus. Por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É aquilo que Jatos pregou domingo. Será que dentro daquela arca lá de Noé não tinha a glória de Deus? Tinha a glória de Deus. Tinha a glória de Deus na vida de Noé, na vida da esposa dele, na vida das suas noras e na vida dos seus filhos. Até os animais sentiram a glória de Deus. E o menino nascendo, filho, macho. E ela disse: eu não faço caso disso. Menino, teu filho, não. O nome dele será Icabode, fosse a glória de Deus. A ausência de Deus traz morte. A ausência de Deus traz solidão. Quem tem Deus não tem solidão não, irmão. Quem tem Deus, quem tem a alegria do Espírito Santo, não fica deprimido por causa de ninguém, não. A depressão, a frustração é ausência de Deus. Quando a pessoa deprime, porque colocou Deus lá embaixo, mas quem tem Deus lá em cima, mesmo numa situação dessa, perdeu o marido, perdeu a sua família, o seu filho estava nascendo, ela disse: fosse a glória de Deus para Israel. Agora, para ela não, ela nasceu com a glória de Deus, ela criou-se com a glória de Deus, o filho gerou no ventre dela, ela morreu, mas morreu com a glória de Deus. Ela vai encontrar com Deus lá no céu, cheio da glória de Deus. Agora, quem ficou? Os vivos que ficaram, tudo sem a glória de Deus. Tinha tabernáculo, levantaram outros sacerdotes, fizeram o culto, mas não tinha mais a presença de Deus. A maior solidão de uma igreja é quando nós chegamos no culto e nós não sentimos a presença de Deus. O maior desastre de um povo de Deus é quando a gente vem de manhã, vem à tarde, vem à noite, faz vigília e a gente sente aquela ausência de Deus. Parece que Deus está aborrecido, parece que a gente só está orando por orar, pregar por pregar, louvar por louvar. É melhor orar uma vez por dia, mas sentir a presença de Deus. Ajoelhar-se uma vez por dia, mas sentir-se a presença de Deus. E nós estamos vivendo essa época, irmãos. Estamos vivendo essa época. O Icabô pode estar em mim. O Icabô pode estar em você. Como Deus desapareceu?
Dizer, Deus era aquela caixinha, bonitinha a arca, coberta de ouro, era somente aquilo. Deus é maior do que uma arca, gente. Deus é maior do que a Bíblia. Deus é maior do que a harpa. Deus é maior do que esses cânticos ali das meninas. A arca era um simbolismo. A arca era um simbolismo. Fizeram da arca, Deus está conosco, não, quem estava era a arca. Pode estar a Bíblia, mas não a palavra de Deus em mim. Eu posso orar, mas não passa do teto. Eu posso dizimar e ofertar, mas fica aqui mesmo. É o que está acontecendo. É igreja em cada esquina. É levita A, levita B, é pregador, é pastora, é evangelista, é tudo. Mas nós estamos na ausência de Deus. E quando Deus está ausente, salvação é bem, batismo do Espírito Santo e cura divina. Eu não sei se vocês não sentem isso. Senhor, onde tu estás? A mulher preferiu morrer do que continuar a sua vida sem a presença de Deus. Agora, isso para quem tem vergonha. Tem gente que já se acostumou com esse vazio. Vai preencher em outras coisas. Quem gosta, quem faz tudo para não perder a presença de Deus, ninguém precisa bater na porta dele para vir, não, ele vem. Aleluia. Não precisa eu soltar um foguetão lá na casa de Jatos, não. Se ele sente, se ele quer sentir, ou se ele quer permanecer sentindo a glória de Deus, o Espírito Santo que testifica com o Espírito dele e com o meu, faz ele estar sempre em prontidão. Onde é que tem culto? Onde é que tem vigília? Eu quero pregar, eu quero orar, eu quero colocar a minha mão. Quem gosta da presença de Deus, quem já sentiu a presença de Deus, quem é sincero faz tudo, mas não perde a presença de Deus. O marido pode levantar-se, a namorada pode levantar, a enfermidade pode levantar, a calúnia pode levantar, mas ela não abaixa a cabeça. Ela disse, você tira minhas pernas, você tira meus braços, você tira minha vida, mas eu não perco a presença de Deus. Eu vou deixar o meu filho, eu vou deixar a mamãe, eu vou deixar papai, mas eu morro glorificando, sentindo a presença de Deus. Louvado seja Deus. Nós precisamos saber disso. Olha aí o susto. O Deus de Israel, Moisés com um pedaço, uma vara na mão, abriu o mar vermelho. Eles com fome, Deus mandou as cordonizes voar uma altura de 1 metro, fizesse assim. Eles com sede, Moisés bateu na rocha, a rocha deu água, e Deus não podia vencer a guerra. Deus podia e vence, mas Deus só vence para aqueles que o obedecem. Os livramentos só vêm para aqueles que obedecem. Deus livra das tentações aquele que corre da tentação. Aleluia. Deus abre as portas para aqueles que querem sentir Deus. Deus abençoa quando nós estamos nos pés dele. Senhor, quanto tu mais me der, eu te glorificarei. Quanto mais tempo eu tenho, eu estarei nos teus pés. Eu não quero é perder a tua presença. Eu quero sentir a tua presença até dormir, irmão. Quem sente a presença de Deus, até os sonhos são espirituais.
Você está sabendo disso? Que tem de crente sonhando com demônio. Minha filha o quê, parteira? E vocês sabem quem fez aquele filho nascer? Foi Deus. Eu que sou muito pequenininho, estou muito distante. Tem igreja que eu chego, eu vejo mais de cabô do que a presença de Deus. Como eu vejo de cabô? No pastor. O último culto que eu fui pregar, eu vi isso. Deus está aqui! Cantou um hino para sensibilizar as pessoas. Diz que a ordem chegou. E eu preguei, a ordem não chegou nada. Tem nada de ordem. A pastora parecia uma leoa, estava mais periquitada, estava mais... A mulher estava com excesso de maquiagem. Ninguém viu os olhos da pastora. Só via... Irmãos, e um macho crente diz que tem a presença de Deus, raspa a sobrancelha, ainda faz de lápis. Isso é um infeliz, uma maldita que vai cultuar, sentir a presença de Deus. Todo mundo vendo a peça interna dela, não tem a presença de Deus, tem a maldição de Deus. Eles gritaram, eles choraram, eles espernearam. Irmão, e quando Deus se cala para o seu povo, e quando Ele resolve ficar calado, é pior do que levar uma surra da polícia. E acabou. Não mamou no peito da mãe. Não sei quem apresentou ele ao templo, que não foi eu. Não sei quem tomou conta dele. Neto de um sumo sacerdote, filho de um sacerdote. E um desobediente gera numa mulher santa e acabou, fosse a presença de Deus. Que Deus nos livre. Me ajude para Deus não sair daqui. Faça tudo, me ajude. Eu tenho tanto cuidado para ele não sair daqui. Você chegar nesse quarto, tem 2 colchões. Foi o meu e o do pastor Dorival. Eu chorando, Senhor, não saia daqui. Não ausente. Não saia de Shekinah. Não saia dos púlpitos. Não saia da união feminina. Não saia da mocidade. Não chame cabô para a sua casa. Não chame cabô para o seu casamento. Não chame cabô. E cabô significa fosse a presença de Deus. A arca do concerto foi tomada. Irmãos, o diabo fica ao derredor daqueles que têm a presença de Deus. E quando Deus se ausenta, o diabo pega. O que é que vocês acham? Está aí no Zap. Fizeram a montagem do pastor Sila Malafaia, do bispo Edir Macedo, Valdomiro Santiago, o Internacional da Graça, não sei o que, Duque, eles assim, no cintura para cima, algemado. Eu chorei. Hoje um rapaz ligou para mim, um presbítero de um campo. Não deixava ele ver o caixa, que ele era tesoureiro. Roubo. O cara está fazendo tratamento psicológico, está debaixo da psiquiatria, de fraude dos seus pastores. Mas prega na televisão, prega na rádio. E quem sente, quem tem o Espírito de Deus, vê a diferença.
Irmão, quem tem Deus nesses últimos dias está sofrendo. Irmão, cuidado para a gente não dar de mamar e acabou. E acabou, está solto. A mãe dele morreu. Ele não era digno de mamar naqueles peitos. Ele simbolizou a tragédia de Deus, a marca de Deus. Infelizmente, Deus marcou aquela criança como a ira. Muitas conferências e acabou de lado. Muito batismo do Espírito Santo é língua da carne, língua do diabo. Não é de Deus, não. Ela sozinha, lutando pela glória de Deus. Não é assim? 3 sacerdotes, e um aqui nem nome tinha. O cara pregava sobre Deus, falava de fé, falava contra pecado, mas eles mesmos estavam contaminados. Não é o tempo de hoje. Falamos do macumbeiro, falamos do catolicismo, falamos da testemunha de Jeová, mas lá não tem Icabode não, Icabode só nasce no meio do povo de Deus afastado. Ismael nasceu, foi através de um homem de Deus chamado Abraão. Não foi no Canaã, foi Abraão que pecou com sua mulher e ele deitou-se com Agar. Os maiores desastres contra Deus surgem das pessoas que serviam a Deus. Saul, quando assumiu o seu reinado, ele profetizou com os profetas. Mas no capítulo 13 de Samuel, ele já estava afastado de Deus. Então cuidemos-nos. Nós que somos velhos, você que é moço, você que namora, você que é casado, você que é pastor, você o que é, irmão, é muito fácil sair a glória de Deus. Deus não atua onde a nuvem do pecado chega, ou o pecado sai, ou ele não entra. Ele disse a Josué: Josué, o povo está em pecado, anátema Israel, procura saber. Enquanto Acã não confessou, enquanto não disse o pecado, Deus não descontaminou Israel. Nós precisamos sairmos do lugar, nós precisamos ver a glória de Deus, nós precisamos ver as pessoas sendo curadas, nós precisamos ver as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. A gente sabe quantos livros tem na Bíblia. A gente sabe qual é o melhor versículo, qual é o salmo maior, nós sabemos disso. Eles sabiam. E a gente sabe, meu irmão, quando as nossas raízes não sentimos mais a glória de Deus. Ontem eu fui visitar minha mãe, escuta o que eu vou dizer. Minha mãe tem 90 anos. Desde que eu conheço a minha mãe, 55 anos que é crente. Nós cantamos 3 hinos. Oramos. Irmão, eu tenho hora que eu queria voar. Orei com minha mãe sozinho na sala dela. A velha ama a Deus. Anda assim, ó. A senhora vai para Peixinho? Vou, meu filho, vou para Peixinho. Vai para a igreja amanhã? Vou para a igreja amanhã. Participa de escola bíblica dominical. Participa de consagração. Ela não tem maldade. E ela faz parte da Assembleia de Deus. Como podia fazer parte aqui, não interessa. Mas ela sente a presença de Deus. Lê com dificuldade, não sabe pregar. E eu vou dizer um negócio a vocês. As maiores presenças de Deus estão nos púlpitos das igrejas. Sabe disso?
de homens e mulheres que dizem que tem Deus e não tem. Olha lá essa mulher. Já pensou? Se casar, acaba pedir a mão dela em casamento, ela dormir com um prostituto, sacerdote, e ela calada, sem denunciar o marido. Ela perdeu tudo, mas o maior problema dela foi quando ela disse: Deus não está mais aqui. E é bom quando a gente reconhece. Não se engane não, irmão. Não se engane não. Não se engane. Como é que Deus volta para um lugar? Vocês podem me ajudar? Como é que Deus volta para o lugar? Como é que ele volta? Como é que ele volta para o lugar? Foi que ele disse à igreja lá de Laodiceia: se abrirem as portas, eu entrarei e cearei convosco e vocês comigo. Você disse que tem tudo, você não tem nada, irmão. Nós estamos vivendo essa geração de acabou. Hoje eu liguei para um pastor, esperando o retorno dele. Eu queria dar uma sugestão. Eu disse: olha, vamos fazer 24 horas de oração. A gente vai começar de 7 da noite na sexta-feira, vai terminar de 7 no sábado, e a gente vai fazer um culto, chamar o povo para abençoar. Eu liguei, era 8 horas, até aqui não me respondeu. Porque quando ele chega na igreja, a igreja está fazendo vigília, ele disse: eu não posso. Ele, quando anda da meia-noite, ele vai embora. Ganha 25 mil reais. E aqui eu luto para o desastre não acontecer aqui. Então louve a Deus, porque aqui a gente traz mensagens para despertar. Aqui nós trazemos mensagem para fazer você voltar, porque o Zap já manda, o esporte já manda, o náutico já manda, as modas já manda, a chapinha já manda, as coisas já manda. Agora falta é Deus voltar a habitar no lugar dele. O tabernáculo foi para a glória dele. Ali podia ter arca, podia ter candeeiro, podia ter altar, mas sem a ausência dele não resolve nada. É melhor congregar no lugar de 2 metros quadrados, mas que sintamos a presença de Deus. E infelizmente, veja o que eu estou profetizando hoje: muita gente do século 21 vai receber a glória de Deus quando Deus vai dar um câncer. Ele vai ficar só, ela vai ficar só, e vai lá ficar gemendo, e ela vai se arrepender. Mas enquanto tiver no comodismo, enquanto tiver nessa boa vida, não vamos pensar em Deus. Mas Deus está falando para o Brasil. Ele vai trazer uma nuvem negra, ele vai trazer uma escuridade, e ele vai colocar muitos crentes para prostrar na cama. Muitos vão ficar feridentos, muitos vão procurar a língua, não vai ter mais, muitos vão enlouquecer, porque Deus está tirando a sua glória, ele está distanciando de nós, e nós precisamos nesta noite nos arrepender dos nossos pecados e dizer: Senhor, eu quero sentir a tua glória. Eu não me deixe ser padrasto de Icabô. Vocês já tem um pastor que fica zapando para vocês. Não adianta a campanha, não adianta a promessa. Que adianta a gente: Senhor, livra meu ventre de Icabô. E quando Icabô consegue se engravidar, ele tem que nascer. Enquanto ela estava grávida, ninguém viu o rombo. Mas quando o menino nasceu, primeiro que colocou no colo as parteiras: vem aí, Icabô. Foi para o comércio e acabou. Foi para a faculdade e acabou. E acabou! Mas é melhor ficar no meio dos bichos, como Noé ficou. Passar um ano em solidão, mas que ninguém traga e acabou.
Eu estou orando a Deus. Eu estou orando a Deus. Eu botei no meu coração que vou terminar a minha velhice morrendo em Deus. Irmãos, a parteira disse: minha filha, se alegre. Não quero me alegrar. Estou triste. E a arca foi tomada. Essa morreu sentindo a ausência da arca. Agora vamos lá para Mical para nós terminarmos. 60 anos ausentes. Davi era rei, guerreiro, abençoado. Ele trouxe a arca de Deus. Sacrificou-se, dançou, pulou. Quando ele foi entrando em Jerusalém com a arca, Mical olhou para ele assim, nem olhou para a arca, veja bem. 60 anos sem arca. Mas Mical tinha marido. Mical era filha de rei. Ela tinha comida, ela tinha salão de beleza, ela tinha manicure, ela tinha pedicure, ela tinha lazer, ela tinha casa de campo, ela tinha casa de praia, tinha tudo isso. Era dama. E a arca de Deus chegando, o que ela fez? Ela não fez caso da arca, a outra não fez caso do filho, e essa não fez caso da arca. Uma morreu sentindo a ausência da arca. Davi pulando, aí Davi mostrou lá, mas ele não estava nu, ele estava com a éfode, ele não estava com a roupa de rei. E ela desprezou Davi no seu coração. Davi fez sacrifício, abençoou todo mundo. Quando foi abençoar a casa dele, ela mesmo assim. Como se Davi tivesse vindo para um cabaré. Irmão, é duro, viu? E Davi não era sacerdote. Era para descer da janela, abraçar o seu esposo, pular e dançar na glória de Deus. Mas se ela fez isso? Aí ela começou: você, rapaz, você não tem vergonha não? Você saiu da posição de rei. E a arca? E os crentes em Mical, quanto mais os anos passam, estão ficando viciados sem a glória de Deus. Tanto faz, como tanto fez. Está bem. Vocês sabem o que é que está acontecendo no Rio de Janeiro? De um mês para outro é pá! Triste. Mas Davi repreendeu a mulher, mas entrou com a arca. Então, não perca a arca, não perca a arca. Não perca a sua arca. Garanto, quando ela salvou Davi, teve uma hora que ela botou Davi, não foi quando o pai matou ela mandou Davi fugir, colocou um boneco lá, para ela casar com Davi, mas quando ela viu a espiritualidade de Davi, ela disse: para que, Davi? Tu fazer guerra atrás de arca? Deixa para lá, irmão, nós estamos vivendo assim, deixa para lá nada. Deixa para lá nada. A arca entrando e ela inventando coisas. E tem muita gente acostumada. Aí Davi disse: olha, eu fui escolhido e o teu pai não foi escolhido. E a Bíblia diz que ela morreu e não teve filhos. Ou Deus castigou, ou Davi não dormiu mais com ela, mas a arca ficou. O meu namorado quer. Ele quer, mas você não quer, minha filha. Você sabe por que tem aquele motel lá em Vitória? Você que sabe? Já sabe o que é a história? O cara chega no ouvido da mulher e fala assim: o que é que você acha? Você quer ir para o motel? Ela faz: você que sabe. Pois que não.
O que é que ele vai pensar de mim? Vai nessa onda. Deixa o trabalho de Deus. Vai. Não, quando ele casar, ele vai melhorar. Não vai melhorar não, vai piorar. Eu domo ele não é cão não, ele é um ser humano desobediente. Quem doma é cachorro. Cachorro é mais fácil domar do que gente. Quando as pessoas estão viciadas sem a glória de Deus, não tem quem dome, só o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode domar se a pessoa deixar entrar. O meu marido não deixa eu orar. Mentira. A mãe de Nádia Guerra, Denise sabe, ela orava quando todo mundo ia dormir. Ela orava meia-noite, mas orava. Minha mãe, todo mundo se desviou, mas ela não se desviou. Mical não viu a arca, mas Davi viu. Davi repreendeu ela, não a arca. Disse, a arca vai ficar aqui. Jerusalém vai ser a cidade santa. Até hoje é santa por causa daquela arca que habitou lá, gente. Você sabe disso? E ele era rei. Uma chora porque apanha, outra chora porque não é a vida que nós vivemos. Tem homem que tem uma mulher maravilhosa, ela não presta. Tem mulher que tem um marido maravilhoso, ele não presta. Às vezes os filhos só dão valor ao pai quando ele morrer. Você quer a arca ou quer ele ou ela? É uma pergunta que eu faço. Você pode trazer sua mulher, você pode trazer seu filho, sua namorada, sua noiva, seu chefe, seus amigos, você pode trazer para cá, mas se Deus não estiver, você vai ficar cansado. Você pode vir sozinho, sem sapato, com fome, sem roupa bonita, mas se Deus estiver aqui, você vai sentir a mensagem, você vai sentir o louvor, você vai sentir a sua oração, você vai sair batizado com o Espírito Santo, você vai sair com temor. Na segunda-feira você é outro homem, na segunda-feira você é outra mulher, você imagina, você é arquiteta, você faz plano para estar com seus irmãos, cultuando com seus irmãos, louvando com seus irmãos, aprendendo com seu irmão. Quando a gente quer a presença de Deus, a gente baila sem querer bailar, a gente pula sem querer pular, a gente chora sem querer chorar, a gente ri sem querer rir, porque a presença de Deus contagia. A presença de Deus é maior do que um beijo, a presença de Deus é maior do que um sexo, a presença de Deus é inefável. Por isso que Paulo disse: eu cheguei ao terceiro céu e vi coisas que não é digno homem contar. Então ele viu a glória de Deus, João viu a glória de Deus, Isaías viu a glória de Deus, e eu quero ver a glória de Deus. Eu espero que minha igreja sinta a vontade de ver a glória de Deus. Ajude a esposa de Finéias. Esqueça Mical. Mical, em todo canto, ela cultua. Que ela gosta de shopping center. Que ela gosta de vestido novo. Que ela gosta de moda. Mas a mulher de Finéias, não, eu queria a glória de Deus. Estou partindo. Vou embora. Mas não vou ficar aqui nesse deserto. Sem a glória de Deus é deserto. Por isso que Moisés disse, foi que Moisés disse a Deus: Deus, pode tirar Josué, pode tirar meu irmão Arão, pode tirar minha mulher, meus filhos, Gerson, mas venha com a gente. Eu não irei a lugar nenhum se a tua presença não for comigo. Tem gente que tem uma visão tão boa, uma casa tão boa, um salário tão gordo, uma família tão bonita, tão educada, mas não vê a glória de Deus. Eu conheci uma mulher, o marido era ruim, perverso,
As filhas raquíticas, chegou a se alimentar na casa da irmã, quando a menina comeu um pirão, desmaiou, mas ela viu os anjos do Senhor, irmão Caetano, ela viu, ela estava tomando conta da sua vaca, a vaca que dava alimento, ela viu quando o anjo desceu e disse: minha filha, eu vou trazer uma peste de câncer no estado de Pernambuco. Ela morreu, olha a peste de câncer aí, mas ela via a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus me ajude. Vê que nome bonito, Icabô. Se vocês verem a história da Arca de Deus, prejudicou o rei Dagom. As 2 vacas foram sacrificadas, louvaram a Arca de Deus. E Deus te entrega a arca, Deus te entrega a pia, Deus te entrega o candeeiro, o altar de sacrifício, o altar, né? O altar do aroma suave, o tabernáculo, as cortinas, e a gente não leva em consideração. Cadê fulano? Cadê cicrana? Cadê cicrano? Cadê fulano? Amém, meus irmãos?